Após a conquista da Série A2, a expectativa para a Série B era alta no Moisés Lucarelli. Vindo de uma campanha quase impecável no estadual, ninguém imaginava que a primeira rodada seria tão conturbada. Derrota por 3-0 para o Vitória no Barradão e pedido de demissão de Hélio dos Anjos 2 dias após a partida. O desgaste com o presidente Marco Antônio Eberlin colocou ponto final na passagem de quase 1 ano e 2 meses do treinador no Moisés Lucarelli. Unanimidade entre os torcedores, Hélio deixou a Macaca com 51% de aproveitamento em 54 partidas. O escolhido para substituir o ex-comandante foi Felipe Moreira, auxiliar da casa. Em sua estreia, derrota para o Criciúma no Majestoso, mas nas 3 partidas seguintes, o treinador conseguiu recuperar a equipe, conquistando 2 empates fora de casa e uma vitória contra o Botafogo em Campinas. E apesar de tamanha desconfiança, Eberlin bancou Felipe Moreira no comando técnico da Macaca para a sequência do campeonato. O Felipe tem continuidade no trabalho, gostei principalmente do segundo tempo da Ponte. Essa pergunta não precisa ser feita para o treinador, não. Aliás, eu confio demais nele, demais no trabalho dele. Vamos com tranquilidade, é lógico, sem essa letargia que o futebol não pode ter, mas o Felipe tem total confiança do Marco Eberlin. Ele vai para a Chapecó, então? Perfeitamente, e eu não procurei nenhum treinador, porque os bons treinadores do futebol brasileiro estão empregados. E eu tenho um grande treinador aqui em casa. Após o empate contra o Ceará no Majestoso pela 5ª rodada, a situação da Ponte começou a ficar complicada no Brasileirão. Nas próximas 8 partidas, a Macaca conquistou apenas uma vitória e terminou a 13ª rodada na 15ª colocação, somente a 1 ponto de distância da zona de rebaixamento. As primeiras 2 semanas para a gente poder trabalhar. Nesse primeiro momento, é recuperar alguns atletas, então a gente vai ter tempo para trabalhar muito mais agora, um foco numa parte ofensiva, de ter posse, de criar situações de gol. Eu acho que essa fase defensiva nossa está bem feita. O momento tenso ligou um forte sinal de alerta no Majestoso e foi aí que a Macaca conseguiu se recuperar na competição. 3 triunfos consecutivos contra Ituano, Novo Horizontino e Avaí e 9 pontos de distância do Z4. Você passar por quase todos os desenhos táticos possíveis que a gente fez aqui, de 3 zagueiros, de 3 volantes, de 3 atacantes, 4, assim, a gente conseguir em pouco tempo colocar isso e sempre assim, e ter um resultado dos jogos difíceis, a gente conseguindo competir, muito grandes jogos, e agora vem premiar com essas 2 últimas vitórias que nos dá muita confiança para seguir no trabalho, falar que a gente está no caminho certo, é a direção certa que a gente tem que ir, e agora essa semana para trabalhar, uma semana aberta, esperar o retorno de grandes atletas que estão de fora, para a gente cada vez mais forte, né? Não ter só um time forte, mas um elenco. Vence o Marcelinho, pé canhoto, cruzou na área, tirou, a bola voltou, a batida é gol! As derrotas para Tombense e CRB na reta final do primeiro turno culminaram na demissão de Felipe Moreira do comando técnico da Alvinegra. E o terceiro escolhido para comandar a equipe na mesma competição foi Pintado, que chegou junto com João Brigatti, até então no cargo de coordenador de futebol. Então a torcida vai encontrar aqui um Pintado com sangue no olho, né, como a gente diz, buscando vitórias. E eu não vou medir esforço, eu não vou em momento nenhum duvidar, em tomar nenhuma atitude, seja ela qual for, pensando na vitória da Ponte Preta. Eu estou muito feliz em retornar à Ponte Preta, pode ter certeza disso. Numa nova função hoje, uma responsabilidade muito grande, mas eu vou fazer o máximo para que eu possa fazer esse elo entre comissão técnica, atletas, juntamente com a diretoria e juntamente com o nosso presidente. Apesar do discurso de acesso na apresentação de Pintado e Brigatti, a Macaca iniciou o segundo turno da Série B na 13ª colocação e a 4 pontos da zona de rebaixamento. Um empate, uma derrota e um triunfo marcaram os 3 primeiros compromissos do treinador. E quando a equipe tentou ressuscitar no campeonato vencendo Londrina por 1-0, veio uma sequência que causou mais uma demissão no Moisés Lucarelli. Foram 2 empates e 3 derrotas, incluindo a do derby e fim da linha para Pintado.
Nessa sequência negativa de resultados, um jogo mais do que polêmico. Na derrota para o Mirassol por 3-0 no Majestoso, houve muita reclamação contra a arbitragem. Quanto à arbitragem, mais uma vez, né, a gente vai discutir sobre isso, e esse é um problema no Brasil, não é só nosso. O primeiro pênalti para mim é lamentável, sem dúvida que a gente tinha que ter um critério melhor, e isso é muito ruim, são 2 gols de pênalti, né? Então foge muito da mão da gente, porque são jogadas, como dizem os árbitros, né, são interpretativas. O até então coordenador técnico João Brigatti foi o escolhido para comandar a equipe na reta final da competição e também evitar o rebaixamento para a Série C. Na sua estreia, empate por 3-3 contra o Sport, após a Macaca ter aberto 3-0 no primeiro tempo. E nas próximas 4 rodadas, mais 3 derrotas e um empate que deixaram a Macaca na zona de rebaixamento, faltando apenas 3 rodadas para o fim do campeonato. É muito complicado, uma situação em que a gente procura trabalhar com os atletas, a dignidade desses, né, que são verdadeiros homens, estão se entregando ao máximo, né? A gente pode ter uma situação de organização, um pouquinho também uma falta de qualidade, né, no geral. Campeonato Brasileiro não é brincadeira, Campeonato Brasileiro é muito disputado sim, a gente tem que levar a sério desde o início. Você vê equipes aí que no segundo turno tem um crescimento muito grande, então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. É difícil a gente falar, hoje ninguém serve na Ponte Preta, desde a comissão técnica, diretoria, atletas, né, o que a gente tem que tomar um cuidado para poder, a gente, nesse último fio de esperança nosso, a gente reverter essa situação. No confronto mais decisivo da temporada, a Ponte tinha pela frente o Tombense, que ocupava a 16ª colocação com 1 ponto a mais. E o gol de Elvis, já na reta final da partida, deu um sentimento de alívio ao torcedor pontepretano. Escapou e morreu no fundo do gol do Tombense. Isso a gente pede para que os atletas entrem em campo e vá jogar o futebol. Foi isso que foi apresentado hoje, nossa equipe marcando lá em cima também. Criamos situações, algumas situações, principalmente no primeiro tempo, que a gente poderia já estar em vantagem. Mas enfim, eu acho que é o contexto, a partir de 90 minutos, a gente conseguiu controlar o jogo, pôr em prática tudo aquilo que a gente tem treinado. Dar os parabéns para os nossos atletas, que mesmo dentro de uma situação difícil dentro do campeonato, têm assimilado, têm aceitado o nosso trabalho, e hoje veio aí a recompensa, essa vitória muito importante que nos tira momentaneamente da zona do rebaixamento. Após o triunfo sobre a equipe mineira e o empate contra o Juventude em Caxias do Sul, a Macaca só dependia dela na última rodada para garantir a permanência na 2ª divisão. E com o Majestoso pulsando, a Ponte não tomou conhecimento do CRB, venceu por 3-0, com 2 de Pablo Diego e se manteve na Série B do Campeonato Brasileiro. Sentimento de alívio e esperança de um 2024 bem melhor para a Ponte Preta. Partiu o Igor Torres, vai pra bola, pé direito, bateu, é gol! Gol! E essa situação que nós passamos aqui, que vivenciamos aqui, foi a pior. Para a gente tentar mudar essa situação foi complicadíssimo. Passo para vocês o nível de estresse que a gente sofreu. Eu vou ser sincero para você, eu dou parabéns para todos aqui na Ponte Preta, para a comissão, para o nosso presidente, para a nossa diretoria, para os jogadores, mas eu dou parabéns para mim também. Hoje eu bato palma para mim. Vou deixar minha humildade, vou deixar meu lado, eu dou os parabéns. Porque o que eu peguei e a gente conseguir reverter uma situação, eu falei para você, eu não falei? Contra o Avaí, nós perdemos a partida, não merecíamos ter perdido. Falei para você que a gente não iria cair. Nós fomos buscar 2 resultados, contra a Tombense e contra o Juventude, que nos deu, na última partida, a condição de apenas depender da gente. O que é muito difícil, é muito complicado.
letal, num contra-ataque mortal de Polvinheiro, partiu na velocidade pela esquerda, entrou na área e bateu firme, cruzado, mandou no fundo no gol do CRB, a bola bateu lá dentro, me fez. Bem, vamos debater a Ponte no Campeonato Brasileiro, foi terrível, provocou uma preocupação muito grande, mas na última rodada deu tudo certo para a Ponte. Começou muito mal o campeonato, perdendo para a equipe do Vitória e também a saída do Hélio dos Anjos, que fez um grande campeonato da Série A2. Foi campeão, mas no primeiro jogo abandonou o barco. A Ponte teve 4 treinadores. Começando por aí, você já vê que a chance de dar certo é muito pequena. A Ponte começou com o Hélio um jogo, 3-0 para o Vitória. Aí se desentendeu, alguma coisa muito grave aconteceu, porque o Hélio tinha acabado de dar o dia do fico. Hélio vai, Hélio fica. Teve o transfer ban. Hélio vai, Hélio fica. Não podemos esquecer disso. Vem o transfer ban, não pode escrever, ele pediu alguns jogadores, devia ter uns negócios dele atrasados também, né? Porque ele disse, a minha homologação, quando saiu, ele falou, não fui eu. A minha homologação vai ser na justiça. A minha rescisão, não homologação. Rescisão. A minha rescisão vai ser feita na justiça. Quer dizer, ele deu a pista. Muito bem. Sai o Hélio, vai embora, assume o Felipe Moreira. Promissor, menino inteligente, sangue azul, filho de um dos maiores jogadores da história do clube, mas com uma rejeição imensa por parte da torcida. Inexplicavelmente imensa. E ele não conseguiu fazer o time jogar. E não consegue fazer o time jogar. E aí, quando estava praticamente decretada a saída do Felipe Moreira, ele engata 3 vitórias, começando com a primeira em Itu, contra o Ituano. 3 vitórias, veio para uma faixa intermediária da tabela, respirou, tá tudo legal, tá tudo beleza. Vamos em frente. Vai de Felipe. A torcida parou um pouco de bater nas redes sociais. Só que aí o time, após as 3 vitórias, ficou aquele gostinho, aquela sensação de que o time fosse embalar de vez. O que aconteceu? Começou a perder de novo e começou a não jogar absolutamente nada de novo. Esse era o segundo treinador. Aí vem Pintado, João Brigatti, de gerente de futebol ou coisa que o valha. Coordenador de futebol. Chegaram e foram apresentados juntos. O Pintado não conseguiu. O Pintado é um cara rodado no futebol, vencedor, extremamente honesto, mas os conceitos dele dessa vez não se encaixaram. Os jogadores não assimilaram. E a verdade é nua e crua. A Ponte não jogou. A Ponte não conseguiu jogar. A Ponte ganhou um jogo muito importante da Chapecoense, no estádio Moisés Lucarelli, com um gol lá no finalzinho, sem jogar futebol, com a Chapecoense, que terminou o campeonato atrás da Ponte com 40 pontos, a Ponte terminou com 42, mas ela jogou mais do que a Ponte, foi a primeira vitória do Pintado. Ufa, tirou o peso, ganhou a primeira, e não ganha, e vai, e esse time andando de lado. Então a torcida falou, vai cair, não tem o que se fazer. Aí troca o Pintado, veio o quarto. João Brigatti. Londrina também, né? Teve uma vitória contra o Londrina. Teve a vitória contra o Londrina e contra a Chapecoense. Contra a Chapecoense primeiro e depois Londrina naquele gol do Iliel, jogada do Paulo Baia, que virou de um lado para o outro. Puxa, é muito pouco. Aí assume o Brigatti, nossa, um primeiro tempo falou, resolveram. Contra o Sport. Trouxeram aí o Rinos Mítios no primeiro tempo, porque 3-0. Pô, o que é isso? Fora de casa. Ilha do Retiro bufando de gente, 3-0. Agora resolveu. Cedeu um empate 3-3 antes do jogo, considerado um bom resultado. Pelas circunstâncias do jogo, ficou um gosto amargo, porque estava ganhando de 3. E terminou 3-3. Mas um ponto importante conquistado fora na estreia do João. Depois foi difícil para o próprio João conseguir fazer esse time jogar. Ganhou aquela e ficou nisso. Aliás, empatou aquela. E a Ponte não ganhou. E vai chegando o final do campeonato. E vai chegando. E a corda apertando. Olha, sabe por que a Ponte escapou? Primeiro,
Dos últimos 9 pontos, ganhou 7. O João foi buscar aquele triunfo heróico diante do Tombense lá em Tombos. Beleza. Agora pega a tabela aí. Vê há quantos anos de ponto corrido na Série B que não escapava um time com 40 pontos. O sarrafo baixou muito. No pior ano da Ponte na competição, ela teve a felicidade de que o nível do campeonato foi muito ruim. E outra coisa Tem que time que não chegou a fazer 30 pontos. Outra coisa que colaborou para o sarrafo descer, na minha modesta opinião, é que 8 equipes, até o final do campeonato, tiveram uma pontuação perto lá de G4. Então, o pessoal de baixo pontuou menos. Não ganhava de ninguém. A Ponte perdia, os concorrentes diretos à permanência perdiam também. Tem um detalhe importante. Eu acho que é tudo o que o Tigrão falou. Eu concordo com tudo que ele falou. Tem um aspecto importante. Primeiro, a saída do Hélio. Segundo, a montagem do time de maneira equivocada. A Ponte terminou com um time muito fraco. Terceiro, ela não conseguiu se reforçar na janela, ela não tinha dinheiro. E os problemas financeiros vieram se sucedendo desde o final da Série A2. Essa é a verdade. A Ponte teve 2 problemas de transfer ban no meio da competição. E todos os treinadores, o Pintado saiu da Ponte dizendo que havia problemas gravíssimos de ordem estrutural. E depois o próprio Berlim falou do departamento médico, 4 meses sem receber, e por aí vai. Detalhe, a parte técnica é o que o Tigrão falou. Mas, coincidência ou não, depois de um famigerado jogo, que lá naquele programa, na LG Mota Imóveis, a gente fez de Levão o Pintado, ele disse... Brigatti. Que levamos o Brigatti. Aquela vitória que aconteceu no sábado, depois teve aquela suposta greve, foi contra quem aquela vitória? Tombense. Contra o Tombense. A Ponte ganhou do Tombense, os jogadores pediram uma reunião com a diretoria, eu estou resumindo o resumo. E depois dessa... A reunião que os jogadores pediram, inclusive para retardar a reapresentação, foi depois da derrota para o Avaí. Verdade. Derrota para o Avaí. Isso, antes do jogo em Tombos. Jogando bem. Antes do jogo em Tombos, jogando bem. Jogando bem, perdeu para o Avaí, o time jogando bem. Os jogadores pediram uma reunião, e aí tinha uma semana inteira com o João, depois pediram 2 dias para conversar com a diretoria. Naquela semana, segundo o Brigatti, houve um acerto de algumas coisas pendentes, que a gente não sabe com detalhe. Antes do jogo em Tombos. E a partir daí foram 7 pontos em 9 possíveis. Foi por isso que a Ponte escapou. E eu acrescento a tudo isso, dentro dessa retrospectiva, depois da gente ter visto aí o VT, com todos os percalços, todas as dificuldades, eu acrescento a isso também um azar muito grande da Ponte, de ter perdido, para mim, a espinha dorsal, a mola mestra ofensiva do time. Gé, Pablo, Diego e Elvis. Mas o Elvis não operou, os outros 2. O Gé operou a hérnia de disco, coluna, e o Pablo Diego operou o joelho. Fábio Sanches. Mas o Fábio Sanches eram ausências mais curtas, saía, voltava. Ele ficou fora 1/3 das partidas. As grandes ausências, o grande número de jogos ausente e depois ainda voltando sem estar em forma, aí joga, mas joga mal, foram Gé e Pablo Diego. E o Elvis com a questão do sobrepeso, de ter ficado fora de forma. Quando vem o jogo de Tombos, vai lá o Elvis e faz aquele gol salvador, naquele baita peru do goleiro, mas isso é problema dele. Peru foi ontem, cara. Peru é para Natal. O goleiro soltou a bola, problema dele. Naquele jogo, o Elvis já se mexeu mais. Aliás, no jogo contra o Avaí, o Elvis já teve uma mobilidade melhor, o Gé já participou bem e o Pablo Diego estava começando a se recondicionar. Aí acerta uma parte financeira, o João Brigatti descobre uma fórmula mágica do meio-campo, saca o Léo Naldi, vem com o Ramon Carvalho, fecha esse tripé com o Felipinho e Amaral, com o Ramon Carvalho numa função diferente. Ajeitou o meio-campo. E aí fecha o quadrado com o Elvis, que já estava um pouco melhor fisicamente. Os 2 da frente começaram a se mexer, começaram a mostrar algo parecido com a performance que os 2 da frente, que eu estou dizendo, Gé e Pablo Diego.
com a performance que eles mostraram na Série A2 e a Ponte buscou no milagre. Agora, se é aquele campeonato dos 44, que era o número mágico, 45, teve matemático que falou de 46 da Universidade Federal de Minas Gerais para escapar. A Ponte escapou com 42, a Chapecoense escapou com 40 e o primeiro rebaixado caiu com 39. Isso implica dizer o seguinte, que com 39, uma vitória a mais do que o último time que caiu, que foi o Tombense, escaparia também. Então essa baixa do sarrafo e um sprint final de sobrevivência heróico da Ponte foi o que salvou o time. Num elenco tão curto, pobre tecnicamente, você perder 2 titulares... Você até pode discutir o Gé. Titulares de peso. Você pode até discutir a qualidade técnica do Gé e do Pablo Diego. Só que a realidade da Ponte era essa. Foi essa. Tanto é que eles terminaram o campeonato decidindo. Não é? E perder 2 jogadores por contusão, a maioria dos jogos fez falta. Não dá para desconsiderar isso. E teve também a contusão no ombro do Matheus Silva. Mas uma contusão absurda. Então a ponte... Mas aí descobriu o Castro, Batista. Esse pesou menos porque o João acabou achando o Castro, que jogou mais do que o Matheus Silva. Jogou muito mais. Em termos de qualidade, jogou mais. Não teve tanto prejuízo, mas no ataque teve. A Ponte teve uma falta de sorte enorme no campeonato. Se todos os titulares estivessem jogando, a Ponte disputaria a ponta de cima do campeonato. É só ver aí, ó. Kaique França, goleiro, dispensa qualquer tipo de comentário. Goleiro de Série A. Aí você coloca o Arthur, que passou um período, uma má fase, mas o Arthur é um baita de um lateral esquerdo. Tanto que foi para o Água Santa. Foi contratado pelo Água Santa, vai disputar a Série 1 do Campeonato Paulista. Aliás, está no grupo da Ponte, né? Vai jogar contra a Ponte. Ponte, Guarani, Água Santa e Palmeiras. Aí miolo de zaga. Matheus Silva e Fábio Sanches. Não vai jogar contra a Ponte porque não joga dentro do grupo. Se classificarem para a segunda fase. Foi rápido. Corrigiu rápido. Se classificarem. Foi liso. Não vai jogar na primeira fase, porque um grupo joga contra os outros 3. Isso aí. Matheus Silva e Fábio Sanches. Lateral direito. A Ponte tinha 3 laterais. Aliás, 2 laterais. E acabou... Não, tinha 2. Tinha Mailton... Luiz Felipe e o Everton. Luiz Felipe é volante. Não, mas jogou a Série A2 inteira de lateral direito. Mas é volante. Não é volante. Ele é volante. Direito. Pode ser que ele vá mudar de função a partir de agora. Vai acabar a carreira para voltar a ser volante? Não ele hoje até chegar na Ponte era volante meia. Hoje ele é lateral. Hoje, no time que terminou a Série B, ele é lateral titular da Ponte. Aí, Leonaldi, Amaral terminou o campeonato voando, jogando muito. Elvis. Aí, lá na frente, Pablo Diego, Gé, e quem mais? Polvidiero. Não, Polvidiero não. Fez gol, pô. Fez gol, mas na última rodada. Então fala do Igor Torres também. Meu Deus. Não, mas a Ponte tentou várias fórmulas de ataque sem o Gé, por isso que eu falei do... Inclusive com o Mailton. Mailton, Polvidiero, Igor, como é que chama ele? Igor Torres. Paulo Baia, que teve poucas oportunidades. Thales não conseguiu montar um ataque. A hora que os caras voltaram e readquiriram a forma, deu certo. E fecho dizendo o seguinte: do time base da Série A2, Gé, Pablo Diego, Elvis e Matheus Jesus, que foi negociado dentro do Campeonato Brasileiro. É 40% dos 10 de linha. É muita coisa.